Olá, tudo bem? Professor Fábio Bergamo, mais uma vez aqui, agora com vocês na disciplina de Técnicas de Relações Públicas. Esse tema que é um tema assim, fantástico. Relações públicas é um tema muito gostoso. Para mim, que fui executivo, diretor de marketing e comunicação de empresas por muito tempo, as relações públicas sempre fizeram parte das estratégias que a gente tinha para comunicar a empresa melhor, não é? E as relações públicas, elas são ainda mais importantes para negócios, primeiro, para prestadores de serviço, não é? E segundo, para negócios da área de hospitalidade, de lazer, de turismo, tem a ver com isso, com mexer com a experiência das pessoas, não é? Então, eh, o profissional de relações públicas, ele é um profissional muito importante. E claro, muitas vezes as empresas não podem pagar especialistas em relações públicas. Por isso que nós, que somos gestores, precisamos entender também de relações públicas para que nós possamos fazer as primeiras ações de relações públicas para quando o negócio ainda está em fase inicial ou ainda está nessa fase que não pode fazer tantos investimentos assim para o futuro, né? Então, é muito importante para qualquer gestor, para qualquer pessoa que esteja à frente de um negócio, para qualquer pessoa que esteja à frente de um projeto, entender o que é esse negócio de relações públicas, que atividade é essa, que trabalho é esse, né? Relações públicas, elas fazem parte desse contexto que a gente chama de comunicação de marketing, não é? O composto comunicacional, também chamado de composto promocional, né? É uma das ferramentas importantes de comunicação de um negócio para com a sociedade, né? Então, como eu disse, é uma das ferramentas, temos várias outras ferramentas, né? Temos a parte de vendas, temos a publicidade, temos a propaganda, temos o merchandising, temos o marketing digital, temos uma série de ferramentas, entre elas, então, a parte de relações públicas, né? Que é uma parte super importante, né? Você já conhece, né? Mas não custa lembrar que a grande atividade da área de relações públicas, chama-se cuidar da imagem, gerir a imagem e a reputação dessa empresa para com a comunidade onde ela está inserida. E quando eu falo comunidade, eu não quero dizer aqui somente o bairro onde a empresa está ali, aquela cidade, não. Na sociedade como um todo. E hoje em dia, na era da cultura digital, a sociedade acaba sendo o mundo todo, né? Quando há uma crise de imagem com alguma empresa, isso afeta o mundo todo mundo fica sabendo desse problema de imagem, não é mesmo? Então, o cuidado que a empresa tem com a sua imagem perante a sociedade é um trabalho essencialmente de RP, de relações públicas, né? Bem, então, qual é o trabalho que esse profissional de relações públicas faz, né? O trabalho que o profissional de relações públicas faz tem a ver com entender como essa sociedade ela consegue, como ela consegue, não, como ela entende a imagem daquela instituição. Então, ela precisa conhecer como a sociedade entende a organização, como a sociedade vê aquela organização, não é mesmo? Então, o primeiro grande trabalho que o profissional de relações públicas faz é fazer uma análise de quem são esses públicos da sociedade que têm interesse na atividade desta organização. Esse público de interesse, no mundo dos negócios, a gente tem um termo que se chama stakeholders, né? Stakeholders, ou seja, públicos de interesse da empresa. A gente precisa, como profissional de relações públicas, ou como alguém que está fazendo a atividade de relações públicas de uma empresa, entender quem são e como pensam esses stakeholders, esses públicos de interesse, para que nossa atividade seja bem feita,
para que nossa gestão de crises seja bem feita, para que a nossa construção de imagem perante a sociedade seja bem feita, não é? Então, ao sabermos que existem vários stakeholders, diversos stakeholders, uma grande variedade deles que existe dentro da sociedade, cabe ao profissional de relações públicas dividir esses muitos stakeholders para a gente poder conhecê-los melhor, né? Então, se a gente precisa dividir esses stakeholders, já dá a entender que cada um deles precisa ser tratado de uma forma diferente, né? E qual a primeira divisão que a gente faria dos stakeholders, esses grupos de interesse da sociedade? Primeiro, uma divisão entre internos e externos. Os stakeholders internos são aqueles que a organização, que a empresa tem algum tipo de vínculo já, e através desse vínculo ele tem uma comunicação relativamente frequente com esse público, né? Por exemplo, funcionários da empresa são um público de interesse que a gente está sempre em comunicação, né? Clientes, os clientes diretos, né? São profissionais, são pessoas que a gente tem contato direto. E aí tem outros tipos, como os fornecedores, como investidores, se sua empresa for de capital aberto. Enfim, são esses públicos que a gente tem contato frequente, a gente considera como stakeholders internos. Já do outro lado da moeda, a gente tem os stakeholders externos. São os públicos de interesse que a gente não tem tanto vínculo de comunicação assim e que também são públicos que a gente não tem muito controle sobre eles. Por exemplo, a comunidade vizinha, não é? O governo local, outros tipos de negócios, ou seja, a comunidade empresarial que está ali em volta, a grande mídia, né, os jornalistas, blogueiros, pessoas que têm algum tipo de influência ou influenciadores digitais, né, daquela área que nós trabalhamos, entidades locais como bombeiros, polícia, bancos, etc., né? Então, são públicos externos, né, que a gente não tem tanto contato assim, né? Então, essa é a grande primeira divisão dos grupos de interesse que um profissional de RP tem que fazer. Depois que ele divide e entende quais são eles, o próximo trabalho é fazer um diagnóstico desse público. Sim, fazer um diagnóstico desse público para que a gente saiba como a imagem da instituição, da minha empresa, do meu negócio, do meu projeto, como essa imagem está perante esses públicos. E aí você vai fazer um ranqueamento, dizendo então que, olha, esses stakeholders têm uma visão positiva, esse stakeholder tem uma visão negativa, né, e que a gente precisa melhorar. Então, a gente constrói esse diagnóstico e divide esses stakeholders internos e externos entre stakeholders parceiros e stakeholders opositores ou detratores, que são aqueles que não gostam muito do nosso negócio. Bem, então, sabendo que existem dois tipos de stakeholders com relação à forma como eles olham o nosso negócio, cabe ao profissional de RP trabalhar de forma diferente. O stakeholder que é um apoiador, não é? Ele não representa tanto problema para a gente com relação à imagem, porque ele tem uma percepção positiva do nosso negócio. E eles são vistos pela administração da empresa como uma oportunidade, né? Tem baixo potencial de ameaça. Então, o principal objetivo das relações públicas com esse grupo é realizar ações que reforcem a confiança, não é? Já do outro lado, nos stakeholders opositores, aí a gente tem uma situação bem diferente, né? São grupos de interesse que têm uma visão contrária e representam uma grande ameaça, né? Esse tipo de público requer um tipo de trabalho de comunicação diferente, que vai ser muito mais persuasiva, vai trabalhar essa questão da mudança dessa ideia com relação à imagem institucional, né? Existem também os stakeholders que são indiferentes, que para eles a existência da empresa não é uma coisa importante, né? Eles não representam grandes ameaças, mas também precisam ter ações do tipo atrativas e envolventes, né, por parte do profissional de relações públicas, né? Então, o profissional de relações públicas ele começa o seu trabalho com esse diagnóstico.
Ele vai ser um médico fazendo a anamnese da imagem que a empresa tem perante o seu público externo.